Você acha que o processo de edição de vídeo sempre foi como é hoje? Não. Antigamente não tinha computador, não tinha nenhum software à disposição do editor, e o processo era bem mais complicado do que você imagina. A ideia de contar histórias e representá-las visualmente é antiga. Ela começa mais ou menos uns 5.000 anos antes de Cristo, lá na China, com os teatros de sombra, com direito à lenda chinesa e etc. Mas vamos avançar mais no tempo. Lá para 1895, com os irmãos Auguste e Louis Lumière, eles são responsáveis pelo cinematógrafo. Essa invenção era um maquinário com pouco menos de 5 quilos, permitia captar, revelar, projetá-lo numa tela sem a necessidade de energia elétrica. E é graças a todas essas características que o aparelho era prático e versátil para a época, levando assim o título de marco zero para o cinema. Sua primeira projeção para o público foi ainda em 1895 com o filme A Chegada do Trem na Estação, que era literalmente um trem chegando na estação, nada demais. E nessa exibição no cinema, muitos dos espectadores até saíram correndo de medo, pois acharam que o trem iria acertar eles. Como era a primeira experiência deles no cinema, né, então dá para relevar um pouquinho. Georges Méliès, um ilusionista, o cabeça em muitas das tecnologias e narrativas nos primeiros passos no cinema, ele estava assistindo a esse filme, na época. Então, como ele não é bobo nem nada, né, ele viu na invenção dos irmãos Lumière uma oportunidade de mostrar seu trabalho. Foi aí então que ele criou a sua produtora, a Star Film, em 1896. Em um dos seus rotineiros dias gravando com a sua produtora, a Star Film, a câmera do francês travou enquanto filmava um ônibus. E quando voltaram a filmar, era um carro fúnebre que estava passando no lugar no ônibus. Georges percebeu então que este peculiar aparelho poderia distorcer o tempo e espaço. E era isso que sua produtora precisava para inventar o corte. E não só o corte, como também a sobreposição de imagem, o stop motion, a transição por dissolução, o fade in, o fade out, a manipulação gráfica de imagens e até mesmo as ilusões de ótica. E tudo isso era feito à mão, e foi assim durante muito tempo que essa pioneira produtora começou. Com tesoura ou uma navalha, por exemplo, o editor escolhia e cortava o quadro desejado e depois recombinava, juntando-os com fita adesiva. E conforme iam experimentando ideias diferentes, o cinema tinha um grande futuro à frente. E foi assim que as pessoas começaram a ver a importância da edição e, claro, o grande poder que isso dá ao editor, pois ele tem um material completo nas suas mãos e pode manipular ele do jeito que quiser. Mas isso era um processo bem chato e demorado, e os editores precisavam de mais agilidade. Então, em 1926, surge a Maviola. O grande diferencial dessa máquina que fez dela um marco na edição dos filmes era a produtividade, qualidade e também a praticidade que gerava, pois auxiliava muitos editores a visualizar o filme que estavam cortando e acharem o melhor ponto para fazê-lo. E no mesmo ano, surgiu o primeiro filme com trilha sonora, Dom Juan, da Warner Bros. Pictures. E isso só foi possível com o Vitaphone, que utilizava de uma técnica com marcas físicas no rolo de filme e no disco fonográfico, que rodavam por um sistema de motores síncronos. E até por volta da década de 70, a popular moiola era o principal aparelho de edição usado no mundo, mas acabaram dando lugar às ilhas de edição, que ao invés de películas, usava fita magnética para edição. O processo era basicamente igual ao feito nas películas, daquilo lá que eu falei de você pegar o material e cortar, juntar com fita adesiva. Mas agora não era mais necessário cortá-la fisicamente. O lado bom é que isso garantia uma melhor qualidade e precisão nos cortes, enquanto o lado ruim é que o editor ficava preso a uma edição linear, pois ele controlava numa mesa a fita original e também a fita a ser editada. E só então começavam os processos de seleção e cortes da fita original que seriam passadas para a fita virgem, que também era gravada linearmente na outra fita. E foi só então com a chegada dos computadores que nós podemos ver a edição como é hoje, não linear, pois esses softwares podem fazer tudo o que era feito antes de forma manual e muito mais, sempre armazenando na memória as decisões tomadas, que podem ser replicadas para dar origem a uma outra versão e assim por diante.